Já estou ao vivo. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. É, Estamos aguardando aí, né? As pessoas começarem a conectar, enfim. Então deixa eu conectar também aqui o meu computador aqui. E aí a gente vai acompanhando nos dois para a gente ter os comentários, né? Ótimo. Então vamos aguardando. Glória a Deus. Quem já está aqui conosco, pode dar um amém, um joinha, alguma coisa para a gente saber como está, né? E vocês me acompanharem aqui. Olha, já estamos com 5 irmãos nos acompanhando. Patrícia, Graça e Paz, tudo bom? Estou aguardando a turma aí e se conectando, né? Estou aguardando um pouquinho. Lucimar, estamos aí já. Amém. Se vocês puderem avisar que nós já estamos no ar, é, lá no nosso WhatsApp, né? Será interessante para a gente chamar a turma. É que a turma hoje está acordando tarde porque hoje é Páscoa? Deve ser, deve ser. Mas já já eles estarão por aí. Leonardo está chegando aí na área. É, isso aí. Deixa eu expandir aqui também a minha área de trabalho, porque aí eu acompanho os comentários de todos vocês. Pai do Senhor Vânia, a Vânia também chegou por aqui. Guarde só um minutinho, gente, que nós já estaremos no ar. Quer dizer, no ar nós já estamos, né? Mas já estaremos conversando com todos vocês. Mauro, graça e paz, Mauro. Isso, Leonardo. Léo, graça e paz. Tudo bom? Bem, gente, nós vamos dar início, né? Enquanto isso, o pessoal vai aí se achegando e vai tomando seus assentos, vamos dizer assim, olha, já estamos com 9, daqui a pouco 10 pessoas e vamos seguindo, né? Então, vamos orar, vamos pedir a benção do Senhor. Perdão. Hoje é um dia especial para todos nós, né? É um dia é, que tem a maior significância, né? Uma das maiores significâncias, juntamente com o, o Natal. A data de hoje para o cristão é extremamente significativa, né? A data do Natal é o nascimento de Cristo, então comemoramos a chegada de Jesus Cristo entre nós, comemoramos ao nosso Senhor Jesus quando é, Deus, na pessoa do menino Jesus, encarnou e esteve entre nós. Mas não somente isso, nós temos também a Páscoa como uma significância muito grande para todos nós, né? Porque, afinal de contas, é a ressurreição do nosso Jesus. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma leitura de um texto
que eu acho que vocês conhecem, antes até mesmo de orar. Aliás, eu postei hoje pela manhã, muito singelamente, eu postei pela manhã esse texto de de 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo, deixa eu procurar aqui exatamente onde ele estava. É o versículo 55 e eu pulei, né? É, o versículo 56, eu postei só o 55 e 57, que ele diz assim: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É certo de que hoje nós estaríamos todos juntos na igreja, né? Às 6 horas da manhã estaríamos lá. Mas infelizmente, por conta dessa pandemia geral, por conta de toda a situação, né, que se abateu pelo planeta Terra, então nós estamos separados e, e não celebramos hoje unidos na igreja. É uma pena. Lamentamos. Mas isso também não significa que você não possa comemorar aí onde você estiver, onde você na sua casa, no seu lar, junto com a sua família. Faça algo gostoso. Se você teve condição de comprar o seu bacalhau, sim. Se não, foi prudente não gastar muito, porque nós estamos em crise. Então, coma algo mais simples, mas faça algo com a sua família, porque é importante você comemorar essa data que para nós seres cristãos é tão significativa, né? Eu lamento mesmo não podermos estar todos juntos, mas é uma data muito significativa, a ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chega a fazer essa crítica ferrenha, né? Se não há ressurreição, vã é a nossa pregação. Aliás, eu tenho insistido em dizer que a, a, a mensagem evangélica nos últimos dias tem deixado de lado as questões de ressurreição, que é fundamento de nossa fé. Mas, bendito seja o Senhor que você é um privilegiado de estar lembrando desta data, deste dia. Então, bendiga ao Senhor por esse dia tão especial para todos nós, com uma significância tremenda. A ressurreição, lembrando que a ressurreição de Cristo é a garantia de nossa vitória. Por quê? Porque ela é uma garantia de nossa vitória? Porque se não fosse a ressurreição, a morte de Cristo ficaria pela metade, né? O efeito da morte terminaria ali na própria cruz. Mas a ressurreição de Cristo, ela leva a morte ou o sacrifício de Cristo muito mais além. Melhor dizendo, nem tanto a morte em si, mas o sacrifício, o feito de Cristo Jesus ali na cruz vai muito mais além por conta da ressurreição. Então, o tema da ressurreição é extremamente importante para todos nós. Nós não podemos perder de vista esse tema que é tão importante. Então, vamos lá, amados, vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus por essa escola, por esse bate-papo. É um pouco diferente. Nós não estamos em nossa igreja, então não estamos divididos por faixa etária, então ainda estamos obedecendo a quarentena, a restrição, mas vamos organizar e vamos pedir a bênção de Deus orando e daí fazendo alguns comentários que hoje nossa lição vai trabalhar o tema fé, o que é ter fé. Então vamos lá, vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos e oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós bendizemos ao teu nome nesta manhã, que para nós é especial. Nós comemoramos este dia porque entendemos ser este dia um dia de vitória de todo o teu povo, pela
ressurreição do teu Filho Jesus, quando ele ao terceiro dia ressuscitou e apareceu para os discípulos vivo, e nós glorificamos a Ti por isso. Glorificamos porque o Senhor nos concedeu também essa certeza e essa convicção de que ressuscitaremos. Então podemos declarar de que somos mais do que vencedores sobre a morte, porque ela não nos detém. Nós temos a garantia da vitória, a garantia de que não morremos, mas passamos para a eternidade, a garantia de que ressuscitaremos e ressuscitaremos no corpo, assim bem como aqueles queridos amigos, irmãos, parentes, aqueles próximos que já se foram, apenas aguardam esse bendito dia de todos estarmos reunidos novamente, unidos em Ti por uma só fé, um só Espírito e com um só corpo em Cristo Jesus. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, eu bendigo o Teu nome por isso. Bendigo o Teu nome porque essa é a esperança que há no meu coração. A esperança da vida eterna, da ressurreição dos mortos, da ressurreição do corpo. Muito obrigado por tudo isso. No nome santo de Jesus Cristo, recebo nossa gratidão. Agora eu lhe peço que o Senhor nos ajude nesta lição que estaremos dialogando, conversando um pouco, que o Senhor receba toda a glorificação nesse dia, mas também pedimos a Tua inspiração porque queremos falar da Tua parte. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Muito bem, amados. Vamos dar continuidade aqui. Nós já estamos com 24 pessoas conectadas. Se a gente pensar aí que tem mais do que uma pessoa conectada, então é uma boa quantidade de nossa EBD. Eu sei que outras lives dão conta aí muito maiores do que isso, né? Mas nós somos uma igreja simples. Eu queria dizer aí, se você está assistindo, não é membro de nossa igreja, mas está conosco, ou está assistindo porque ele vai ficar gravado, né? Você é bem-vindo. Aqui eu sou o pastor Eli Bastos, pastor da Primeira Igreja Metodista Wesleyana de Jardim Primavera. Ela fica na Avenida Visconde de Itaúna, em frente à Escola Wanda Gomes. Então, ali em Jardim Primavera, muito fácil o acesso. Você é bem-vindo, viu? Você é bem-vindo aqui nesse lugar. Deus abençoe a tua vida. E hoje, amados, nós estamos aqui com a EBD especial. Hoje nós estamos com o privilégio de trabalhar um tema que é fundamento de nossa fé. Melhor dizendo, perdão a redundância aqui, mas ele é fundamento de nosso caminho. Troquei aqui. Fundamento de nosso caminho. Por quê? Porque é a fé. Um tema que às vezes não é muito bem compreendido, porque existem muitas propostas para se compreender a fé. Existem propostas de se compreender a fé a partir de uma filosofia, psicologia. Aliás, eu queria mandar um abraço para a Eni, porque da última vez eu falei assim, meio de forma pejorativa dos psicólogos. Não, por favor, se saiu de forma pejorativa, não foi essa a minha intenção, não. Pelo contrário, eu respeito muito os psicólogos porque fazem, pelo menos aqueles que têm a fé em Cristo, fazem um trabalho pastoral extremamente maravilhoso. A Eni mesmo faz um trabalho pastoral de cuidar, né, de cuidadoso. Mas deixando isso, né? O tema de hoje é a fé, que, como eu falei, a gente pode ver pela perspectiva filosófica, psicológica, religiosa. Religiosa não somente no sentido cristão, mas outros sentidos também, sentidos de religiões de várias matizes. Mas só que nós iremos trabalhar a fé dentro do contexto cristão, o contexto evangélico, e entendemos essa ser a verdadeira fé. A fé que é concedida por Deus como um dom de Deus, né? Isso porque as pessoas tomam por
assim, a apropriação à palavra fé e coloca fé em qualquer sentido, de qualquer jeito, de qualquer forma. Para nós, não. Nós queremos sempre trabalhar a fé dentro do contexto cristão. E aí você já pode elaborar a sua pergunta, começar a fazer as suas perguntas, que você vai ajudar a construir a nossa aula de hoje. Eu já vi aqui que até a própria Vânia faz uma pergunta que se eu peço algo a Deus com fé e não obtenho a Deus a resposta que esperava, isso significa que eu não tenho a fé? É exatamente isso o que a gente vai conversar aqui, Vânia, para tentar tirar essa ideia de que a fé é um aprisionamento de Deus. Não. Por exemplo, se você pedir com fé a Deus e a sua fé não pode ser uma forma de aprisionar a Deus a tua vontade porque você pediu com fé. Senão não haveria tanto liberdade em Deus quanto liberdade em nós, porque estaríamos aprisionando Deus em nossa fé. Então Deus deixaria de ser Deus para se tornar o ídolo. Então a fé que temos não é algo que faz com que Deus se sinta aprisionado por isso, né? Então vamos dar seguimento aqui e eu queria fazer a leitura de um texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 11, e ele diz assim, Hebreus 11, 6, que diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Nós temos um objetivo de definir o que é fé pela qual somos salvos, como ela pode ser alcançada e quais são os resultados que acompanham esta fé. Então, gente, antes, deixa eu voltar aqui um pouco para falar com vocês a respeito daquilo que nós falamos na última lição e que eu não quero complicar aqui, mas é o que entendemos como Ordo Salutis. Ordo Salutis é a ordem da salvação. Como processa a salvação em nós? Salvação, vamos definir assim, salvação como uma libertação do pecado. Eu não gosto de pensar a salvação como uma ida ao céu e nem salvação como fuga do inferno. Nós não somos salvos do inferno, somos salvos do pecado que é em nós. Consequentemente, o inferno perde a sua força. Isso porque se trabalharmos a ideia de salvação apenas no aspecto de ir ao céu ou fugir do inferno, então você deseja o céu por interesse ou por medo do inferno. Então, interesse e medo não é base para a nossa salvação ou pelo nosso caminho de fé. Mas o nosso caminho de fé, ele se dá pelo amor a Deus. E por que amar a Deus? E por que amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro e nos deu o seu amor, e este amor faz com que nós respondamos a Ele com amor, porque Ele nos deu o seu amor. O texto de Romanos, que o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus ele está no nosso coração. Se o Espírito de Deus habita em nós, o amor de Deus também habita em nós. Não há como ter o Espírito de Deus sem ter amor no coração. Então, entendemos que a salvação é uma salvação pelo amor de Deus à sua criação, a fim de arrebanhar e estar todos juntos em uma grande família, junto com Deus. E isso se dá para aqueles que se abrem a esse convite de estar com Ele. E como processa esse convite? Bom, a gente falou na semana passada a respeito do pecado original. Então, o pecado
semana retrasada, pecado e depois arrependimento. O pecado causou uma separação e por isso o plano da salvação. E o plano da salvação, agora sim, a Ordo Salutis, o plano da salvação se processa, se dá pelo aquilo que chamamos graça, que chamamos de graça preveniente. Essa graça, ela é mediante a mensagem evangélica, ela tem a sua eficácia. Então, entendemos ser arrependimento, fé, justificação, regeneração, santificação e glorificação final. Então vamos lá, arrependimento e fé. Semana passada nós falamos de arrependimento. Então, agora podemos falar acerca de fé. Não entendemos como alguns que o processo é inverso, fé e arrependimento. Não entendemos assim porque nós entendemos que para que se tenha fé, tem que se ter o Espírito Santo no seu coração. Para se ter o Espírito Santo de Deus, tem que reconhecer os seus pecados. Reconhecer os seus pecados é o arrependimento. Por isso colocamos o arrependimento como uma ação primária. Esse arrependimento não é uma força humana dele mesmo se arrepender, mas é o toque da graça, a qual chamamos preveniente em seu coração. Então, isso é importante, tá? Porque você pode ter outras correntes que vão entender essa ordem da salvação de forma diferente. O que não é o nosso caso. Nós a respeitamos, mas não entendemos assim. Então, vamos seguir aqui para a gente dar continuidade. Então, fé é o elemento do nosso estudo hoje. E nós, eu vou fazer uma leitura aqui, estamos baseados no texto de Hebreus 11, 6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador do que o buscam. Tendo discorrido anteriormente sobre arrependimento, um dos aspectos da conversão, iremos agora nos ocupar de outra dimensão da experiência da salvação. É a fé salvadora. O vocábulo fé tem sido confundido com superstição, credulidade, assentimento intelectual, temeridade ou pensamento positivo. Todavia, o seu significado é rico e profundo, não se reduzindo às cogitações do senso comum. Logo, nosso fundamento será a Bíblia, fonte segura da sã doutrina, a fim de podermos compreender com segurança o sentido desse ícone da doutrina bíblica, fé. Com essa perspectiva, a nossa lição foi estruturada a fim de responder às 3 perguntas: o que é fé, como alcançar a fé e quais os benefícios derivados desta fé. Então, primeira questão, entendemos que fé é algo ligado à salvação. Tudo é ligado à salvação. Não há nenhuma ação de fé que não seja ligado à salvação. Antes, deixa eu seguir aqui, porque a Letícia me faz aqui uma interação aqui, e ela disse: mas existem pessoas que amam a Deus, têm fé em outras crenças que não o Evangelho de Cristo e andam em retidão. Essa pessoa não pode se considerar salva como questionar algo que ela recebeu através de sua fé. Letícia, eu não sei o que significa uma fé sem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu não posso dizer assim que uma força positiva não traga os seus benefícios psicológicos, emocionais. Por exemplo, pensamento positivo traz que é um dos elementos da fé, mas ele não pode ser apenas uma parte. A fé é algo integral, né? Então, o pensamento positivo ele traz benefícios. O pensamento positivo pode nos levar a uma condição de vitória em uma determinada situação. Porque se você entra em uma batalha, vamos chamar assim, para alcançar alguma coisa, pensando de forma positiva,
Isso já é um ganho tremendo e isso pode fazer com que você alcance a vitória. Ninguém pode entrar em uma batalha com o pensamento de que vai perder. Então, o pensamento positivo tem os seus benefícios, mas temos que compreender que fé não é algo passional, ou parcial, melhor dizendo. Perdão. Não é algo parcial. Fé é um contexto inteiro, integral. Então, eu não posso entender uma pessoa que tem fé e vive uma vida assim de retidão. Acho que você está falando a questão ética, vive uma vida ética. Eu não posso dizer que se ela não confessa ao senhoria de Cristo em sua vida, eu não posso dizer que essa pessoa tem a fé que entendemos ser a fé cristã. Não compreendo isso. Isso porque eu não entendo fé parcial, eu entendo fé integral. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, essa pessoa pode ser considerada salva? Bom, teria que entrar nos detalhes aí para a gente dizer assim, é salvo ou não. Embora dizer que é salvo ou dizer que não é salvo, para mim é sempre difícil. Eu não, aliás, eu fujo sempre disso, porque dizer que alguém é salvo, eu acho que só mesmo Deus para julgar a pessoa se ela é salva ou não. Mas eu não compreendo alguém salvo adorando outro Deus que não seja aquele que encarnou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Eu não posso compreender isso, embora não possa questionar. Mas eu não posso compreender uma pessoa que é salva rejeitando a Cristo Jesus como Senhor de sua vida. Compreende? Eu não posso dizer assim que ela é salva se não confessa a Jesus como o Salvador de sua vida, sabendo que Jesus é o Salvador. Porque se ela desconhecesse completamente, eu poderia dizer, bom, isso fica a cargo de Deus. Mas se ela conhece Jesus como Senhor e não confessa Jesus como Senhor, eu diria que ela está negando a fé. Então eu diria que ela não tem fé. Isso que ela tem no coração não é fé. Eu não sei se eu te respondi, eu não sei se eu compliquei aqui, mas vamos tentar continuar aqui. É, é, exemplo, Letícia diz aqui que pessoas que recebem milagres e acreditam que foi um outro Deus. É, mais uma vez, Letícia, esses pormenores assim sempre é complicado. Deus age com misericórdia de todos os jeitos e de todas as formas. Quem disse para você que foi esse Deus, entre aspas, com D minúsculo, que provocou o milagre na pessoa? Não dá pra gente dizer aqui, né? Não dá pra gente dizer que a pessoa foi que ela Deus usa o ímpio. Deus usa o que ele quiser para ele fazer os seus objetivos. Então, não sei. Eu acho que ela não está agradecendo a Deus, mas pode ser que Deus tenha curado. O Leonardo, ele pergunta, uma interação aqui, né? Pastor, sempre tivemos a preocupação com a salvação como uma ida para o céu, mas vejo hoje que tão importante quanto o fim, a salvação, é o caminho. Perfeito, Léo. Perfeito. Não se pode ter apenas uma preocupação em ir ao céu, porque se você ter apenas a preocupação em ir ao céu, sabe o que acontece? Você deixa de externar a sua fé para o presente momento, para aquilo que está à sua volta, porque você fica conectado sempre com aquilo que haverá de acontecer lá no futuro. Então você desconecta completamente com a realidade da sua vida existente aqui, porque você se preocupa com o céu. Então por isso que teve pessoas que deixou de estudar, deixou de uma boa formação, deixou de fazer uma faculdade, porque imaginava que Jesus iria voltar logo.
Então, se Jesus iria voltar logo, para que isso? Então, é uma negação da vida para viver uma vida que ele ainda não alcançou. Essa não é o ensino bíblico. O ensino bíblico é que a salvação ela é presente, ela não é futura, ela é presente, que desembocará no céu, mas ela é presente. Então, é, devemos e podemos viver a nossa vida aqui presente como que se já estivéssemos no céu. É aquela coisa bem protestante, né? É o já, porém ainda não. Ou seja, já na eternidade, porém ainda não, porque estamos aqui. Então, já no céu, porém ainda não, porque estamos nesse tempo presente. Então, viver a nossa vida aqui como que se já estivesse no céu é algo extremamente importante. E isso tem implicações na praticidade da vida. Isso tem implicações. Eu vou chutar aqui. Isso tem implicações de como você trata do seu cachorro. Porque se você vive já no céu, como você trata o seu cachorro? Você maltrata ele? Compreende? Tem implicações, mas eu falei assim, uma coisa, algo cotidiano simples, mas tem implicações de como você trabalha, tem implicações de como você é, é, trata a sua esposa, os seus filhos e mais. Então, isso, viver a salvação como se não fosse uma ida ao céu, mas viver a salvação como se fosse uma vida aqui e agora, tem implicações em todas as áreas, corpo, alma e espírito, integral. Deixa eu mandar um abraço aqui, gente, rapidamente para o meu primo Daniel Bastos Cias. Ele é primo e ele está assistindo aqui. Seja bem-vindo, viu, Daniel? Minha mãe comentou de você, dizendo que você estava assistindo. Deus abençoe a sua vida, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui. Então vamos lá, gente. Esse é um outro assunto a respeito da praticidade da nossa salvação. Se vocês desejarem comentar de novo a respeito de como viver uma vida salva já, aqui e agora, não dependendo, dependendo não, dependendo da palavra seria muito errada, mas não esperando apenas que Jesus Cristo volte, mas viver a salvação aqui e agora, a gente conversa um pouquinho mais. Mas vamos caminhar um pouquinho a respeito da fé salvadora que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, gente, fé é um dom de Deus. Primeiramente, vamos lá. Fé é um dom de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios. Deixa eu fazer a leitura aqui e já volto na pergunta da Luciana. Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 8, diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Às vezes eu já brinquei com algumas pessoas e disse assim: nós somos salvos pela. E aí a pessoa respondeu: fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, por meio da fé. Mas somos salvos pela graça, porque o primeiro vem a graça, depois vem fé. Por isso que eu falei que graça preveniente. Então, é graça preveniente, arrependimento, fé. Uma acusação que alguns dizem que a fé, ela pregada pelos metodistas, é uma fé de uma construção humana. Não, engano. Não é uma fé de construção humana, pelo contrário. Nós entendemos fé como um dom de Deus. Por isso entendemos a graça primeiro. Porque olha o texto que diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Pela graça, por meio da fé. Então a graça é derramada no nosso coração previamente, e então externamos fé. Então uma fé como um dom de Deus. Ó, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. A fé não vem de vós, é dom de Deus. Nem a graça também vem de vós. Fé é um dom de Deus concedido ao nosso coração. Mas antes de dar seguimento aqui com fé como um dom de Deus, a Luciana, ela perguntou aqui, deixa eu voltar lá, um pouquinho aqui na Luciana, que ela me fez uma pergunta. Ela disse assim: como demonstrar nossa fé sem ser arrogante,
com a fé de outras pessoas. Muito bem. Luciana, nós demonstramos fé bela, bonita, salvadora, a única fé que entendemos ser a fé verdadeira, só demonstramos se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Ninguém expressa fé sem estar cheio do Espírito Santo. E aí, dizer que está cheio do Espírito Santo, eu não estou falando em uma perspectiva de poder. Ou seja, estar cheio do Espírito Santo não significa que você vai externar muito poder. Ou seja, poder na igreja, você falar algo e metade da igreja cair, poder da manifestação das experiências espirituais acontecerem, poder de curar, poder de fazer isso, poder de fazer aquilo. Não. O Espírito de Deus, ele é antes da própria manifestação do poder. Então, ninguém pode expressar fé sem antes estar cheio do Espírito Santo de Deus. E quer saber como você pode demonstrar que está cheio do Espírito Santo de Deus? Se você estiver cheio de amor. É o texto de Romanos que eu falei anteriormente. E o amor de Deus, olha só como o apóstolo Paulo fala. E o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Então, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, antes de externar qualquer tipo de poder, temos que externar amor. Então, como expressar a nossa fé sem que se torne arrogante é estar cheio de amor. Eu acho que foi um tempo atrás, aí a Letícia perguntou, não sei, acho que foi a Julie, não, foi a Julie do Coutinho, né? Ela perguntou se sobre aquela fala que nenhuma praga chegará à tua tenda, e se a gente expressar isso, a gente não está sendo arrogante contra o outro. Se você expressar isso como fé cheio de amor, não tem como você ser arrogante. Então, Luciana, demonstrar a nossa fé sem ser arrogante tem que estar cheio de amor pelas pessoas. E amor é humildade, simplicidade. Você não pode se colocar como melhor do que ninguém. O santo não é aquele que se sente melhor. O santo é aquele que reconhece sua debilidade e ele se reconhece como alguém completamente dependente de Deus. Então não tem ninguém maior do que ele. Ninguém é melhor, melhor dizendo, ninguém é pior do que ele. Porque ele consegue enxergar ao outro como um semelhante a ele, tão dependente da graça de Deus quanto ele. Então isso não pode gerar nem em um momento a quem tem uma verdadeira fé não é arrogante. Quem tem fé não é arrogante. Então, gente, por favor, pare de entrar nesse negócio aí de dizer que Deus vai te colocar por cima e todos vão ver quem é Deus na tua vida. Isso não condiz com o Evangelho. Essa fé vingativa, essa fé de demonstrar que você vai estar no palco e eles vão estar na plateia te aplaudindo. Isso não é fé cristã. Gente, eu não sei de onde. Esses dias eu ouvi uma música tão horrível, tão horrível, tão horrível. É um forrozinho chamado Penina. Se vocês quiserem ouvir aí, depois procure aí um forró Penina. Misericórdia! Tão horrível, arrogante, arrogante. Fé não é arrogante, fé é cheia de amor. Então, deixa eu continuar aqui, porque houve algumas outras perguntas aqui. A Letícia está complementando. A Vânia diz assim, ó, então, pastor, porque sempre depois de operar um milagre, Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Exato. O que é fé? Fé é o único meio de chegar a ser Deus. Fé é o único meio, mas não é a tua fé, a fé que está em ti. Não é a tua fé como apropriação. Não, eu tenho fé que eu criei fé dentro de mim. A fé que está nele.
Então, Vânia, eu posso dizer a tua fé, Vânia. Mas quando eu digo isso, a tua fé, Vânia, eu não estou falando que você construiu isso, que você fez isso. Não, eu estou dizendo que é a fé que há em ti. Então, a tradução diz aqui, ó, vai, a tua fé te salvou, vai, a fé que está em ti te salvou, a tua fé. Não é problema algum dizer isso, não. O problema está em achar que a tua fé, como construção humana que há em você, que você construiu, te salvou. Não. A fé que há em você. Então, a fé habitava no coração daquelas pessoas, com certeza. Vancilânia, viver a vida como se já estivesse no céu, neste mundo, é um grande desafio, verdadeiramente. Só conseguimos isso através da graça e pela fé. Bendito seja o Senhor. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Não, a Letícia está aqui, está com medo de perguntar. Mas fica o questionamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé é um dom de Deus e agora? Isso, eu acho que eu respondi dentro da mesma resposta da Vânia. Letícia, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem tem fé passou pelo arrependimento. Quem tem fé aceitou o bom convite de Deus, o convite do arrependimento de pecado. Quem tem fé reconheceu a graça. Lembra que a graça está lá atrás? Então, se a gente está no estágio da fé, se você tem fé no teu coração, é porque você passou pelo arrependimento. Então, sem esse estágio da fé, é impossível agradar a Deus. É impossível. É um dom porque você recebeu o dom da graça, reconheceu a tua pecaminosidade, recebe de Deus a fé, então você está em Cristo. Então, sem isso é impossível agradar a Deus. Compreendeu? Eu acho que tem uma confusão em vocês acharem que quando a Bíblia diz a fé que há em você, sem fé é impossível agradar a Deus, eu acho que vocês estão confundindo em achar que essa fé é uma fé gerada por uma ação humana. Não, esta fé é verdadeira porque ela foi gerada pelo Espírito Santo de Deus no seu coração. Então, dizer que a fé que está em você não é dizer que a fé foi construída por você. Eu espero que eu tenha respondido para a gente dar continuidade aqui. Se eu respondi, não. Se não, continua aí no questionamento, me faça mais questionamento, porque eu vou compreender onde você está. Sem a interação aqui pessoal, né, fica bastante difícil a gente estar juntos no mesmo pensamento, né? Então, como nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, fé é dom de Deus. Eu sempre digo e afirmo, fé não é um esforço humano de acreditar que isso vai dar certo. Fé não é uma conjunção humana de achar que o que você pediu a Deus vai acontecer, como um pensamento positivo. Então, fé não é um esforço humano para acreditar que as coisas vão dar certo. Porque se a fé fosse um esforço humano, isso geraria uma neurose. Uma neurose. Por que uma neurose? Porque nós somos falhos. Um dia nós cremos, outro dia não. Um dia nós amanhecemos cheio de coragem, outros dia amanhecemos cheio de medo, cheio de dificuldades. Então, a fé não é um esforço humano, um conjunto humano de acreditar. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, não, eu creio, eu não vou duvidar, eu não vou duvidar, eu não vou duvidar. Não, fé é um dom de Deus gerado pelo Espírito Santo no nosso coração. Então, fé se torna um descanso em Deus. Fé é você se entregar completamente a Deus e descansar em Deus. Aliás, eu convido você a descansar em Deus agora, onde você está. Você pode parar um pouquinho aí? Onde você está? Com toda
toda a parafernália que está dentro da tua cabeça. Então, descanse um pouquinho aí. Descanse um pouquinho na tua cabeça aí em Deus. Você pode fazer isso porque fé é um descanso seguro em Deus, que a tua vida está nas mãos de Deus. Então, se a tua vida está nas mãos de Deus, tudo vai terminar bem. Por que você está pensando que as coisas vão terminar de forma drástica e terrível para a tua vida? Tudo vai terminar bem. Descanse o teu coração. Então, fé é um descanso seguro em Deus. Por que é um descanso seguro? Porque ela não é gerada por você. É gerada pelo Espírito Santo de Deus. Terrível seria se ela fosse gerada por mim. Porque eu não conseguiria, de jeito nenhum, manter algo seguro. Eu tenho fé, aleluia, a Vânia diz. Deixa eu voltar aqui em cima, porque a Patrícia do Leandro, né? Patrícia Laura, ela diz assim, que a fé ela não vem das obras para que ninguém se glorie. Realmente, o que seria a obra, Patrícia? Exatamente essa construção de uma ideia sua por convicções lógicas, perdão, por convicções lógicas, por uma capacidade intelectual de entender que a Bíblia tem razão. Apesar de ter um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, esse livro é bastante interessante, mas essa expressão assim, e a Bíblia tinha razão, pode levar as pessoas a acharem que a fé pode ser um elemento da razão humana. Então você, por construções lógicas, não, Deus está certo, o diabo está errado. Porque, afinal de contas, ninguém quer ir para o inferno, todo mundo quer ir para o céu. Então, obviamente, Deus está certo. Então, eu vou aceitar Jesus porque é o melhor caminho, eticamente, corretamente. Tem questões éticas, morais, amorosas, então ele é uma ética e eu vou segui-lo. Então, isso não é fé. Isso é uma convicção e uma construção humana. Fé é um descanso seguro. Fé é descansar em Deus, mesmo que as coisas apontem de forma ilógica. Ilógica. Qual é a lógica do sofrimento? Qual é a lógica de você morrer na cruz? Qual é a lógica de você subir na cruz e morrer pelo outro? Qual é a lógica? Não tem lógica. Então, fé é descanso seguro, não é uma questão de lógica, apesar da fé também ter as suas questões de construções lógicas, racionais, mas ela é muito mais além do que isso. Então, fé é um descanso seguro em Deus. Então, fé não vem das obras humanas, e obra seria construção lógica. Deixa eu dar seguimento aqui, gente, tá? Vocês me permitem dar um seguimento aqui? Deixa eu... deixa eu ver se eu acho a sua pergunta. Vânia, você está falando... Pastor, responde a minha pergunta. A Vânia está falando aqui que eu fiz acima. Vânia, eu perdi a sua pergunta aqui, que são tantos os comentários. Me perdoe, eu perdi. Se você puder copiar novamente e fazer novamente a pergunta, porque aí vai me ajudar a conversar com você. Tá bom? Faz isso para mim. Volta lá e faça a pergunta novamente. Tá bom? Então, mas enquanto a Vânia copia aí a pergunta que ela pediu para ser respondida, vamos pensar aqui a fé como uma salvação, né? Deixa eu fazer uma leitura aqui a respeito da fé salvadora. A fé salvadora, como manifestação da nossa confiança em Cristo, não põe em evidência as obras humanas, como nós acabamos de dizer, mas o poder de Deus em nos salvar. Pela fé, a graça divina, antídoto contra a nossa natureza decaída. Isso está escrito em Efésios 2:7.
Agora sim, eu achei aqui a resposta da Vânia. Mas antes, deixa eu dizer assim, gente, quando nós falamos obras humanas, nós não estamos falando por uma salvação em uma perspectiva é, dos espíritas. Porque tem gente que pensa que obra para a salvação é apenas ajudar os pobres. Não. Obra, quando nós falamos obra, nós estamos falando assim: se você tenta construir a tua fé por uma convicção humana, sozinho, sem o Espírito Santo, e por isso eu respondi a Letícia lá em cima, quando ela perguntou: ah, mas a pessoa recebe um milagre e ela tem fé e acredita isso a outro Deus. Eu falei: se não for uma obra do Espírito Santo, eu não posso crer que seja fé. Então, se você constrói a fé a partir de uma convicção sua, humana, não tendo o Espírito Santo de Deus, é obra humana. A fé é um dom de Deus. Então, fé é gerada pelo Espírito Santo, não é obra. Por isso, a Patrícia lembrou bem o texto que se encontra em Efésios 2,7, quando disse a respeito. Efésios 2,7, acho que perdão. Não, 2,9, perdão. 2,9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, a fé é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora a pergunta da Vânia diz: uma vez alguém me disse que o medo anula a minha fé. E eu não acredito nisso, porque o medo faz parte da minha humanidade. Eu estou certa? Vânia, é aquilo que eu venho dizendo, e eu tenho certeza que você já me ouviu falar sobre isso, de que medo não é sinônimo de falta de fé. Porque medo é uma condição humana. Medo é um instrumento para preservar a nossa vida. Se você desconfiar que um saco esteja cheio de cobra, você vai ter coragem de enfiar a mão lá e dizer assim: eu enfio a mão porque eu tenho fé? Eu enfio a mão. Não, medo é uma condição humana de preservação da vida. Medo não é sinônimo de falta de fé. Nós, como pais e mães, e vocês, como mães, vocês têm muito medo de perder os seus filhos, porque é preservação da vida. Então, medo não anula a fé. Medo significa apenas a nossa condição humana. Fé está acima de todo o medo. Então, medo não é sinônimo de falta de fé. Medo é uma condição humana apenas. Então, eu não sei o que aconteceu, mas desconectou um monte de gente de uma vez só. Quase que 10 pessoas de uma vez aí, estão voltando tudo de novo. Talvez a internet tenha caído, não sei se foi a minha. Talvez tenha sido a minha. Ó, já voltamos para 33, então sejam bem-vindos aqui de volta, gente. Tá ok, Vânia? Então, medo não anula a sua fé. Quando alguém disser para você que você, tendo fé, não pode ter medo, você está dizendo para a pessoa que ela não pode ser humana. Gente, insisto em dizer isso. Deus quer nos fazer exatamente aquilo que Ele objetivou que fôssemos: seres humanos. Seres humanos. Deus não deseja fazer de nós um super-humano. Deus não deseja fazer de cada um de nós um anjo. Deus deseja fazer cada um de nós um humano. E o humano tem medo. E toda vez que o ser humano tem medo, ele procura o seu pai ou sua mãe. Então ele deseja que nós sejamos sempre dependentes dele. Então, ter uma dependência por Deus total sempre é expressar o nosso medo. Olha, como é gostoso. Quem já teve essa experiência? Gostoso de acudir o seu filho porque ou filha, no meu caso foi filho, porque ele teve um pesadelo
e você foi correndo na cama do seu filho e ele chorando, você abraçou ele e você falou: seu pai está aqui, ou sua mãe está aqui. Né? Eu já tive essa experiência, Gustavo pequenininho com é, pesadelo, eu chegava e abraçava ele e falava: seu pai está aqui, calma. Não, foi só um pesadelo. E fazia aquele barulhinho que a gente gosta de fazer. E batia um pouquinho para acalmá-lo. Como é gostoso, a gente não gostava de fazer isso, não tínhamos prazer em acudir o nosso filho quando ele estava com medo. Então, medo não é sinônimo de falta de fé, pelo contrário, medo é você dizer que você é incapaz e que Deus é o seu local de seguro. Então, entendam isso, tá bom, gente? Então, medo não é sinônimo de falta de fé. Eu tenho medo de muitas coisas. Eu tenho medo de perder o meu filho, eu tenho medo de perder a minha esposa, eu tenho medo de perder a minha mãe, que já passou dos 80 anos e está no grupo de risco contra esse vírus terrível, né? Então, eu tenho medo de bastante coisas, mas Deus tem me preservado. Deixa eu fazer aqui, ler aqui. A Patrícia faz assim: pastor, é o Leonardo, não é a Patrícia. O Leandro, não Leonardo, perdão. O Leandro, ele pergunta, peraí, deixa eu abrir aqui. Ai, gente, eu perdi a pergunta do Leandro. Ele diz assim, ó: imagino que essa forma de pensar seja por essa passagem. Veja, mas sentindo vou ter que voltar, porque eu não estou mais aqui, eu estou aqui no celular, perdão, gente. Diz assim, ó: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começamos a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Mateus 14, 30, 31. Sim, é verdade. Mas volto a dizer, isso está interpretado desta forma, como que se medo anula a nossa fé, porque entende que a fé é o esforço de acreditar. Mas vamos supor que ali naquele momento os discípulos, mesmo com medo, descansassem. Eles não seriam acudidos como foram? Então, medo não é sinônimo de falta de fé. Medo é uma condição absolutamente humana. Então, agora, dúvida de que Deus pode fazer é outra. Dúvida não é medo. Dúvida é descrédito. Né? Dúvida, se você tiver pedir algo a Deus e falar assim: mas eu acho que Deus não pode me atender, ou não consegue me atender, aí é outra coisa. Então, dúvida não é medo. E dúvida é sinônimo de falta de fé, obviamente. Porque quem duvida não acredita. E quem tem fé, acredita. Então, dúvida poderia ser um antônimo de fé. Sim. Mas medo não. Medo é a condição humana. Né? Então, vamos dar seguimento aqui. Eu não sei se eu fui ao encontro daquilo que você estava falando. Talvez seja realmente por causa dessa má interpretação desse texto, Leandro, as pessoas entendem que duvidar é perder a fé. Né? Perdão, ter medo é perder a fé. Duvidar não. Duvidar se você olha para Deus e fala assim: eu duvido que seja capaz de... Além de ser uma falta de fé, diria que é uma afronta a Deus, né? Então, vamos lá. Eu queria fazer uma leitura aqui a respeito de fé. Diz assim, olha: a fé salvadora, como manifestação da nossa confiança em Cristo, não põe em evidência as obras humanas. Pelo contrário, põe em evidência a ação de Deus. É uma nova criação
A fé é uma nova criação, um dom livre de Deus que ele não concede a quem se mostra digno de sua bondade ou aos que já eram santos. Assim, parece estar preparados para serem coroados com todas as bênçãos de sua bondade, mas aos ímpios, aos perdidos, aqueles que até então só serviam para a perdição, em quem não havia nada de bom e cuja única súplica era: Deus, se gracioso a mim, que sou pecador. A bem da verdade, a fé é uma autodenúncia, pois é o reconhecimento de que não temos como barganhar com Deus. Eita, caramba, que legal. Então, a fé é um auto-reconhecimento, uma autodenúncia. Olha só, gostei dessa, autodenúncia. Olha aqui, gente, olha aqui, olha aqui. A fé, ela é uma autodenúncia de que você é incapaz. Entende? A fé é uma autodenúncia. Gente, eu vou voltar aí na pergunta, acho que é da Patrícia Laura. Acho que é o Leandro mesmo. Ah, não, já foi, já foi, já foi. Já foi. Acho, é a Daiane. Depois eu volto na Daiane. Então, vamos pensar um pouquinho como a fé como uma autodenúncia da nossa incapacidade. Eu vou ler de novo aqui. Essa frase é do Franklin Ferreira, que diz assim, ó. A fé é autodenúncia, pois é o reconhecimento de que não temos como barganhar com Deus, visto que esta atitude é inerente à pessoa convertida. Sempre caminha de mãos dadas com o profundo sentido de culpabilidade diante do Altíssimo. A fé sempre caminha junto com a sua culpabilidade perante o Altíssimo. Ou seja, quem tem fé reconhece que ele é um pecador, e quem tem fé reconhece que ele foi limpo, salvo, redimido e santificado a partir da sua condição pecadora, e que agora se coloca na posição de não pecador, não por ele, mas por Deus, que limpou o seu coração e perdoou os seus pecados. Não em uma condição humana. Deixa eu fazer outra leitura. Ó. A fé é, no caso para Wesley, antes de mais nada, pura receptividade, plena aceitação daquilo que Deus fez e ainda faz. Olha só, Wesley dizia assim: fé é pura receptividade. Então, fé não é esforço de acreditar. Fé é recepção. As pessoas pensam assim, é tão difícil ter fé. Se você não entender a fé como uma receptividade por aquilo que Deus fez, fé é receber Deus. Ter fé é receber aquilo que Deus fez. Então, ter fé não é difícil. O que é difícil é você reconhecer os seus pecados. E por isso você tem que aceitar a Jesus Cristo. Por isso você tem que olhar para dentro de si mesmo e reconhecer a sua pecaminosidade, e reconhecer a sua fragilidade. Quantos seres humanos, imagine esses governantes aí que não reconhecem nem os seus próprios erros. Imagine ele olhar para dentro de si e se reconhecer como um pecador. Se eles fizessem isso, eles seriam homens cheios de fé. Mas fé é uma receptividade. Ter fé é alguém que é receptivo. É a frase de Wesley, olha. Fé é, antes de mais nada, pura receptividade, plena aceitação daquilo que Deus fez e ainda faz e fará. Olha só, então, irmãos, em nome de Jesus, se você quer ter fé, receba o que Cristo fez. Receba o que Cristo está fazendo na tua vida. E receba o que Ele fará no futuro. E será um bom futuro. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, receba o que Deus tem feito na sua vida. Uma fé com uma receptividade daquilo que Deus fez. Deixa eu voltar um pouquinho para você entender aqui
melhor. Deixa eu ver se a Daiane, ela fala, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Exatamente, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a graça é preveniente. Então, você, mediante a mensagem, você abre o teu coração, mediante a mensagem, então você recebe fé no seu coração. É, a Amanda contribui aqui, Amanda, fé como receptividade. É verdade, Amanda, fé é receptividade. Graças a Deus por isso. Por isso, por isso vocês podem olhar para dentro de si e falar assim: poxa, eu tenho fé. E não é arrogante como alguém disse lá em cima, não lembro quem falou numa conversa anterior, como não ser arrogante. Acho que foi a Luciana, mediante a fé de outras religiões. Porque fé é receptividade. Então, a pessoa de outra religião dizendo que tem fé no seu Deus lá, que ela confia. Se você tem fé, você não será é, é, arrogante frente a ela, porque você reconhece que a fé que você tem no seu coração é apenas a receptividade do que Deus fez por você e você não fez absolutamente nada. Isso é ter graça sobre graça na sua vida. Torna tudo muito mais leve. Então tenha fé no seu coração. Tenha fé. Eu vou brincar aqui, né? Eu sei que a gente não está no culto público para chamar as pessoas para aceitarem Jesus, mas quem deseja nessa manhã receber esta fé que vem de Deus no seu coração, então abre o teu coração, descanse em Deus, receba o que Deus fez por você. Olha só sabe o que você pode fazer? Apenas receber o que Deus fez por você. Só isso. E Deus fez muita coisa. Fez, faz e fará. Por isso nós podemos dizer que teremos um futuro maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu cumprimentar aqui a Francisca. Paz, Francisca. Seja bem-vinda aqui, viu? Deus abençoe a sua vida. É, o Fábio também contribuindo aqui com a observação. É, deixa eu dizer aqui. Deixa eu, Vancilante, forte. Ter fé não é difícil. Difícil é reconhecer o pecado. Bendito seja o Senhor. É isso aí. É isso aí, né? Difícil é você olhar para dentro de você e você dizer que você é um errado, que você errou, pedir perdão, essas coisas. Porque, sabe, a natureza pecaminosa, ou seja, a nossa natureza decaída, a natureza pecaminosa que pecamos, ela é terrível. O pecado original fez um estrago tão terrível que colocou todos nós no centro do trono e sentamos no trono e falamos: quem governa a nossa vida a minha vida sou eu. E agora, para a gente sair do nosso trono e deixar Deus sentar no trono da nossa vida, é difícil, porque aqui a gente quer agarrar assim nas abas da cadeira e falar: não saio daqui, não saio daqui, ninguém me tira. Porque queremos viver a vida pela nossa própria conta. Mas no dia em que reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor, Kyrios, dominador, quem senta no trono é Cristo, do nosso coração. Então, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, a cadeira centrada dentro do meu coração, se você olhar agora, está Jesus sentado lá. Então, ele que domina e ele que governa o meu barco e leva o meu barco. E eu sou apenas alguém que está nesse barco. Ele sabe para onde vai nos levar. A Daiane diz: eu vivi a fé mais linda, perfeita. Hoje tenho a prova do amor de Deus, ser mãe. Olha que o milagre de Deus, o milagre da superação. Bendito seja o Senhor. Exato, Fábio. O Léo, ele diz amém. Amanda, é verdade. A Francisca é a Célia, gente. A madrasta da Amanda, não é? Então, a Penha está aí com a gente, gente. A Penha está conosco. Deixa eu baixar aqui. Então, deixa eu continuar, gente, fazer uma leitura aqui um pouco longa. Eu vou ler de novo a frase de Wesley, que ele diz: fé é, antes de mais nada,
a receptividade, plena aceitação daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus fará. Então, olha essa outra frase aqui que eu também acho bacana. A fé é uma autodenúncia, pois é o reconhecimento de que não temos como barganhar com Deus, porque quem tem fé sabe que é um pecador. E um pecador, o que tem para negociar com Deus? Só pecado. Por isso que dizer que a bênção de Deus é decorrida pelo sacrifício, então para você receber uma bênção de Deus, você tem que sacrificar o seu tudo, é antibíblico, antievangélico, ou antievangelho. Então, é antibíblico, essa loucura toda aí que as pessoas querem arrancar dinheiro dos outros, dizendo que para você receber uma bênção de Deus você tem que dar o seu tudo, e isso significa o seu dinheiro. É, é loucura, porque a fé é, antes de tudo, uma autodenúncia da nossa condição pecaminosa, em que declaramos que não temos nada com que barganhar com Deus. O que temos para negociar com Deus? Deus diz, sacrifício, misericórdia quero e não sacrifício. O que vocês têm para me oferecer? Eu sempre pergunto, quando essas pessoas vêm dizendo assim, para a gente demonstrar a fé, a gente tem que oferecer alguma coisa para Deus e tem que não oferecerei a Deus que não me custe nada. Eu falo assim, o que te custa que possa merecer de Deus o favor dele para a tua vida? Aquela canção, né, que a gente já tem falado por aí, que é uma canção tão bonita que fala a respeito... agora me esqueci. Qual é a canção? Me esqueci. Esquece também, não quero causar polêmica aí não, tá? Mas as pessoas às vezes dizem que para você receber o dom de Deus tem que se ter uma fé tamanha e essa fé tem que ser representada por uma enormidade de dinheiro e sacrifício que você tem que entregar. Eu dei o meu tudo, não, tem gente oferecendo até cartão de crédito para externar a sua fé. Isso é loucura. Oferta e dízimo na casa de Deus deve ser sempre por amor, por reconhecer que Deus fez algo na tua vida, por reconhecer que você não tem nada para barganhar com Deus e você quer, de alguma forma, contribuir com o reino de Deus, oferecendo o seu dízimo, a sua oferta, a fim de que esta palavra chegue a muitas pessoas. Então, a sua oferta é por amor. Seu dízimo é por amor. E se você não entrega o seu dízimo, se você é contra o dízimo, você é contra a oferta de amor. Tem pessoas que falam assim, eu sou contra dízimo e oferta. Meu filho, então você nunca entendeu o que é dízimo. Eu sou contra dízimo e oferta. Então você está entendendo que dízimo é barganha com Deus. E eu também sou contra. Dízimo como barganha com Deus. Mas dízimo como um reconhecimento de tudo que Deus fez, a fim de que o Evangelho de Cristo cresça e expanda, como nós estamos lá construindo o nosso ambiente, a nossa casa, que estamos loucos para voltar. Quanta saudade estamos daquele lugar. E quero contribuir e construir. Domingo passado apresentamos a vocês um ambiente novo. E foi ofertado aquele ambiente, porque fizemos um rateio entre nós e compramos aqui aqueles equipamentos e pintamos tudo oferta. Por amor, por reconhecer que Deus é conosco. Deixa eu mandar aqui e agradecer a presença do Josiel Venâncio, que está conosco. A Francisca Célia, né? Ela diz, essa é a palavra que precisamos ouvir, que Deus quer de nós verdadeiramente. Deixa eu fazer uma parte aqui do Fábio, né? Fabinho, né? Fábio da Alessandra. Ele diz assim, pastor, porque apesar de aprendermos que não é difícil ter fé, nossa natureza comum possui tanta dificuldade diante de grandes problemas em exercer a fé. Humanamente, a dúvida, que é a falta de fé, ela está lá o tempo todo e sussurrando nos nossos ouvidos. Perfeito, Fábio, é verdade.
É verdade. Por que é tão difícil? Porque às vezes tendemos a construir o nosso caminho que nos leva a Cristo sem depender do Espírito Santo. Deixa eu ficar para trás. Gente, me perdoe que a luz está indo e vindo toda hora, né? O sol abre, o sol fecha aqui na minha cara, então me perdoe se a luz está toda hora variando. Mas tendemos a construir um caminho, Fábio, para se achegar a Deus sem dependência do Espírito Santo. Então se torna difícil porque a nossa natureza pecaminosa, como você disse, acho que você usou a palavra nossa natureza comum, diria natureza pecaminosa, ela é decaída, ela é frágil, ela é medrosa, ela é sutil e ela é enganosa. O coração nosso é enganoso, então por isso se torna extremamente difícil. É, e a gente tem grandes problemas em exercitar a nossa fé na hora do aperto. Mas quanto mais sermos cheios do Espírito de Deus, somos mais cheios do plano da salvação, somos mais cheios daquilo que Ele tem para nós como final. E a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está entregue a Deus, então não tem o que temer. Qual é o maior medo que o ser humano pode ter? E eu estou falando isso por uma experiência minha, legítima. Vivi isso e vivo isso por perdas de pessoas queridas, amadas, em frente a enfermidades. E a fé foi colocada ali à prova. E pedir a Deus resposta, e ele disse que não seria daquele jeito que eu queria. Se não fosse a convicção da ressurreição, e lembramos que hoje estamos na Páscoa, de que um dia eu estarei reunido com todos que amei e que perdi, a minha fé seria um fracasso. Eu não teria fé. Eu naufragaria na minha fé. Mas por estar cheio desta palavra de que Deus está absolutamente no controle, como diz aqui Wesley, que a fé é, antes de mais nada, uma receptividade plena da aceitação de tudo aquilo que Ele fez no passado, lá na cruz, que Ele faz hoje em minha vida e que Ele fará no futuro. Minha vida está completamente nas mãos de Deus. Então, aquilo que é muito difícil para mim, como ser humano, cheio do Espírito, se torna mais suave, mais fácil. Então, a Vancelane contribui. Só um Deus soberano pode colocar esta fé em nosso coração. Amém, gente? Deixa eu dar continuidade aqui. Para um segundo ponto, eu queria fazer uma leitura aqui muito bacana. Diz assim, ó: a fé é uma palavra que tem muitos significados. Pode significar felicidade, diz lá em Mateus 24, 45. Pode significar confiança absoluta, como a exigida por algumas pessoas que vinham até Cristo em buscar a cura, Lucas 7, de 2 ao 10, é um exemplo. Pode significar esperança confiante, que é Hebreus 11, 1. Ou, como destaca Tiago, pode também significar uma crença estéril que não resulta em boas obras. Então, fé pode ser estéril, porque fé sem obra é morta. Por que fé sem obra é morta? Bom, aliás, gente, olha só, já que entendemos que fé vem primeiro e depois as obras, e não obras para obter fé, fé sem obras é morta. Então, você não pode exercer e exercitar uma fé que não expresse obras. E o que entendemos ser obras? Mais uma vez, entendemos ser obras em duas perspectivas: obras de piedade e obras de misericórdia. O que é obra de piedade? Todo exercício em direção a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Exercitar a tua oração, a tua leitura bíblica, a tua comunhão, a ceia, o batismo, o culto, fazer isso que estamos fazendo aqui. Então, obra de piedade te acrescenta fé. E obra de misericórdia, que externa a tua fé,
que demonstra a sua fé, para que você não caia na palavra do apóstolo Tiago, quando diz que fé sem obra é morta. Então, obra de misericórdia. Obra de misericórdia é tudo aquilo que você pode fazer em direção ao próximo. Amar, cuidar, acolher, oferecer amor, ajuda, enfim. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, a fé sem essas duas obras é morta. Aí tem uma coisa. Quando você tem fé no teu coração, você não pode apenas esperar Jesus Cristo voltar. Não. A fé é uma ação ativa, proatividade de nossa fé. Qual é a proatividade? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Obra de piedade e obra de misericórdia. E isso tudo você já sabe que tem que ser feito, que é amar a Deus e amar ao próximo. Deixa eu dar uma seguida aqui, porque a Letícia faz uma interação aqui. Ela diz, essa experiência e tantas outras nos mostra que a fé em Deus não pode nos tornar pessoas mimadas. Não é certeza de que Deus vai fazer o que queremos, mas a certeza de que Ele está no controle, independentemente da realidade. Perfeito! Por isso, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Não é verdade, gente? Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Por quê? Porque ele não está pautado na... a fé dele não está pautado nas circunstâncias, mas está pautado naquilo que Deus fez, faz e fará. Então, que bênção, que maravilha. Eu preciso encerrar. Deixa eu fazer uma leitura aqui de uma outra frase a respeito de fé. Essa é uma frase do William Wilson, que ele diz assim, Hilson, perdão. Ele diz assim: agora, para ter fé, não basta que eu leia as Escrituras e entenda, mas devo recebê-las em minha alma como a própria verdade de Deus. E com devoção, e com todo o meu coração, devo receber toda a palavra que é inspirada pelo Altíssimo, encerrando toda a doutrina que Ele quer e requer que eu creia para a minha salvação. Logo, a nossa fé precisa estar ancorada firmemente na inerrante e infalível palavra de Deus. Ok, gente? Então, a nossa fé está pautada na palavra de Deus. E a palavra de Deus, resumidamente, é Jesus Cristo. O verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne. Eu preciso dar seguimento aqui e eu queria fazer outras leituras de outras frases aqui que eu destaquei. Eu vou fazer uma leitura de uma frase aqui de Wesley, né? Wesley diz assim... Wesley diz assim a respeito da fé em Cristo, né? E crer em Cristo com uma fé correta, com uma fé correta, experimentada e sedimentada. Ele diz assim: as marcas do novo nascimento não é apenas um assentimento, um ato do entendimento, mas uma disposição que Deus operou em seu coração. Uma confiança segura em Deus que, pelos méritos de Cristo, os seus pecados são perdoados e ele é reconciliado ao favor de Deus. Essa é a frase de Wesley. Muito bacana. Amém, gente? A Letícia está brincando aqui. Encerra não, tem o culto. Pode emendar com o culto à noite. Eu sei, Letícia, mas precisamos encerrar, né? Ela está brincando, obviamente. Deixa eu fazer outra leitura aqui de Wesley.
É, a fé nos liberta do pecado, né? Wesley diz assim: é, todo pecado habitual é pecado, reinando, mas nenhum pecado reina naquele que crê em Cristo Jesus. Eu vou dar uma continuidade aqui. Perdão. Deixa eu fazer uma última leitura de outra frase aqui. Vocês estão gostando das frases aí que eu estou lendo? Que são frases destacadas aqui na revista. Eu estou aqui com aquela revista, ó. Eu sei que está espelhado aí, você não está, mas é a revista Fundamentos. Eu tenho alguns livros desses daqui citados, né? Livros do Spurgeon, eu tenho do George Land, eu tenho o livro do Wesley, do Sproul. Eu tenho alguns livros desses daqui, principalmente os que eu li, que é do Kleibert, Walter Kleibert. Eu tenho alguns livros e se depois vocês quiserem, não empresto. Brincadeira, empresto sim, mas eu tenho que fazer uma agenda de entrega, senão o pessoal não entrega os livros. Eu queria agradecer a presença da Selma. Selma é minha prima. Selma, seja bem-vinda aqui, viu? Deus abençoe a tua vida. Nós já estamos encerrando, né? Então, eu queria só fazer essa última leitura aqui. Repetir mais uma vez a leitura que eu acabei de fazer, quando diz assim, olha, perdão, as marcas de um novo nascimento, ou seja, como eu posso saber que uma pessoa é salva, né? Perdão, como eu posso saber que uma pessoa nasceu de novo? Ela deve expressar uma fé que não é apenas um assentimento. Assentimento é você crer, né? Você entender, né? Que a fé está na tua cabeça. Então a fé não é apenas um assentimento, um ato do entendimento intelectual, mas é uma disposição que Deus operou no seu coração, uma confiança segura em Deus, que pelos méritos de Cristo os seus pecados estão perdoados. Lembram que eu disse que fé é um descanso seguro? Perdão, minha garganta. Fé é um descanso seguro. Foi daqui que eu tirei essa frase. Essa frase ela é de um livro de Wesley, a coletânea da teologia de Wesley, que ele diz que a fé uma confiança segura em Deus, uma confiança de que Deus está no controle de nossas vidas. Então, encerrando aqui, como eu falei, vocês têm eu quero crer que vocês têm uma fé salvadora, uma fé confiante, uma fé que é um descanso seguro em Deus. Gente, quem tem dificuldade para ter fé nesta manhã e tem reconhecido através da conversa, do diálogo aqui, que fé é algo gerado pelo Espírito Santo de Deus e ainda assim vive uma vida com medo, muito amedrontada, e que ainda não abriu o seu coração completamente para Jesus. Olha, veja, não é ir para a igreja, não. É primeiramente abrir o coração para Jesus. Não é virar um crente. Não é se tornar um crente, entre aspas, né? Um membro de uma igreja. Mas é antes abrir o seu coração completamente para Deus. De corpo, de alma e de espírito. Em que nenhuma circunstância, nenhuma adversidade da vida, nenhuma situação poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então deixe essa confiança ser gerada no teu coração nessa manhã. Deixe essa fé, que não é um esforço teu, mas é um dom de Deus no teu coração. Deixe essa fé ela fazer parte do cotidiano da tua vida.
Eu não quero me portar aqui como um modelo de fé, mas eu quero dizer que eu tenho levado a minha vida nessa confiança. Não é por circunstância, mas é que Deus está no controle da minha vida, então eu descanso em Deus. Deixa isso ser gerado no teu coração, esse descanso. Porque se esse descanso na fé for gerado no teu coração, você terá paz, sossego para a tua alma. A tua alma se aquietará na presença de Deus, a tua cabeça, a tua mente. Vai harmonizar os teus pensamentos. Certamente você terá o teu emocional no lugar, o teu psicológico no lugar. A tua vida vai florir, porque você se tornará pessoa que exala o bom perfume, como eu falei anteriormente. Tem tanta coisa boa para você fazer, tanta coisa boa para você desfrutar. Sabe, tentaram plantar na nossa cabeça que seria o fim da nossa geração com esse vírus maldito. Bendito seja o Senhor que isso não tem caído por terra. E eu quero declarar realmente que isso cairá por terra. Nós iremos retomar a nossa vida e iremos fazer coisas boas. Então vamos aproveitar a retomar as nossas vidas no cotidiano da nossa vida, porque a gente não perdeu a nossa vida, mas retomar o cotidiano da nossa vida com uma fé renovada, uma fé bonita, linda, uma fé tão linda, tão bonita. Eu quero aqui, sabe, ver esta fé em você. Eu quero, sabe, lá na igreja, eu quero olhar para você e ter assim, olhar para os teus olhos e ver esta fé brotando assim e essa fé me contagiando, sabe? Essa fé alimentando a minha vida. Essa fé é tão bonita. Eu quero lá na igreja a gente estar todo mundo junto de novo, olhar para você e falar assim: poxa vida, vem cá, testemunhe aqui. Entregar o microfone na tua mão e você falar assim: gente, eu quero aqui testemunhar aquilo que Deus tem feito, não o que eu tenho feito, mas aquilo que Deus tem feito na minha vida. Ele me levou a uma fé que eu não poderia por mim mesmo tê-la, mas gerou no meu coração uma confiança absolutamente confiante. Quero encerrar aqui com uma oração, então curva a sua cabeça aí, onde você estiver, e vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele que cele esta fé no nosso coração. Faça isso. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esses que estão do outro lado. Oro por esses que estão conectados neste momento, pedindo que o Senhor venha gerar esta fé, esta bela fé no coração. No nome de Jesus Cristo, que eles sejam cheios do teu amor, porque o teu Espírito opera na vida desses teus filhos. Senhor, se eles estão conectados, conversando comigo até esta hora, é um sinal de que há um interesse em ouvir a tua palavra. Isso não vem deles propriamente, mas vem daquilo que o Senhor primeiramente gerou no coração de cada um deles. Então, confiante de que é o teu Espírito que opera em cada coração, é o teu Espírito que opera em nós, nós lhe pedimos que o teu amor seja pleno em nossos corações, que o Senhor gere fé no coração desses teus filhos e que eles vivam uma vida vitoriosa, como ensina a tua palavra, porque somos mais do que vencedores. Não é a circunstância, mas é aquilo que cremos que faz com que declaramos que somos mais do que vencedores. Que seja assim, selado no teu coração esta fé, bela, genuína, fé verdadeira, não fingida, mas fé legítima e autêntica. Que seja assim. No nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Olha, o Augusto Inácio entrou agora aqui. Augusto, nós estamos encerrando. Você é bem-vindo aqui, viu? Que Deus abençoe, mas é uma pena que estamos encerrando esta live. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Gente, logo mais, olha só, quero dar um aviso. Olha, logo mais, 19 horas, nós estaremos com o nosso culto. O culto hoje será às 19 horas, tá bom? Convide os seus irmãos, os seus amigos. Gente, olha só, é importantíssimo você
Perdão, compartilhar. Importantíssimo você compartilhar o nosso culto de logo mais. Olha, aí embaixo da sua do seu o Fabrício entrou aqui agora. Fabrício, seja bem-vindo. Olha, aí embaixo do seu Facebook tem compartilhar. Compartilhe isso na sua página, abra salas de vídeos, porque, olha só, vou dar uma notícia. Você sabe quantas pessoas nós alcançamos no último domingo? 11 mil pessoas. Foram 11 mil pessoas alcançadas no último domingo. Também foram vistas, ou seja, que foi assistida o nosso vídeo depois da nossa live, foi mais de 5 mil, chegando a 6 mil pessoas. Então compartilhe a nossa live de logo mais, que você vai estar abençoando a nossa vida. Queria mandar um abração ao meu querido pastor Fabrício, que está conosco. Fabrício, eu tenho orado pela tua vida aí em Cabo Frio, viu? É um trabalho... Gente, ora pela vida do Fabrício. Ele está, pastor Fabrício, ele está em Cabo Frio. É um desafio tremendo para a vida dele. Que Deus inspire o teu coração. Você seja cheio do Espírito Santo de Deus, viu? Em nome de Jesus, Fabrício, estamos juntos para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Então, gente, eu só tenho que concluir aqui. Fiquem com Deus e logo mais 19 horas estaremos juntos. Amém? Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Tchau.